Uma olhada no céu noturno e o que você vê é história. Não as estrelas como estão agora, mas como eram quando a luz as deixou. Por tudo o que sabemos, Betelgeuse, no ombro esquerdo do caçador na constelação de Orion, pode ter realmente explodido em janeiro passado, ou em 1854, ou a qualquer momento desde o início do século XIV, e a notícia simplesmente não nos alcançou ainda. O melhor que podemos dizer, e sempre poderemos dizer, é que ela ainda estava brilhando nesta data há 642 anos atrás. Uma supernova ocorre quando uma estrela gigante, muito maior que o nosso próprio Sol, entra em colapso e depois explode espetacularmente, liberando instantaneamente a energia de 100 bilhões de sóis, queimando por um pequeno intervalo de tempo mais intensamente que todas as estrelas de sua galáxia. É como se trilhões de bombas de hidrogênio explodissem de uma vez. Se uma explosão de supernova ocorresse dentro de 500 anos-luz de nós, estaríamos fritos. Mas o universo é vasto, e as supernovas geralmente estão muito longe para nos afetar. Na verdade, a maioria está tão inimaginavelmente distante que sua luz nos alcança como nada mais que um piscar tênue. Pelo mês ou mais em que são visíveis, na grande maioria dos casos, tudo o que as distingue das outras estrelas no céu é que ocupam um ponto no espaço que não estava preenchido antes. O termo supernova foi criado na década de 1930 pelo astrônomo Fritz Zwicky. Nascido na Bulgária e criado na Suíça, Zwicky chegou ao Instituto de Tecnologia da Califórnia na década de 20 e se destacou por sua personalidade abrasiva e talentos erráticos. No início da década de 30, ele voltou sua atenção para uma pergunta que há muito incomodava os astrônomos: o surgimento no céu de pontos de luz ocasionais e inexplicáveis, novas estrelas. De maneira improvável, ele se perguntou se o nêutron, a partícula subatômica que acabava de ser descoberta na Inglaterra por James Chadwick e, portanto, era nova e estava na moda, poderia estar no cerne das coisas. Ocorreu-lhe que se uma estrela entrasse em colapso para as densidades encontradas no núcleo do átomo, o resultado seria um núcleo incrivelmente compacto. Os átomos seriam literalmente esmagados juntos, seus elétrons forçados para o núcleo, formando nêutrons. Você teria uma estrela de nêutrons. Imagine 1 milhão de locomotivas comprimidas até o tamanho de uma bola de gude. E, bem, você ainda nem está perto. O núcleo de uma estrela de nêutrons é tão denso que uma única colher de sopa de matéria dela pesaria 90 bilhões de quilos, uma colher de sopa. Mas havia mais. Zwicky percebeu que após o colapso de tal estrela, haveria uma enorme quantidade de energia excedente, o suficiente para criar a maior explosão do universo. Ele chamou essas explosões resultantes de supernovas. Supernovas são os maiores eventos no universo conhecido. Em 15 de janeiro de 1934, o jornal Physical Review publicou um resumo muito conciso de uma apresentação conduzida por Zwicky e Bader no mês anterior na Universidade de Stanford. Apesar de compacto ao extremo, um parágrafo de 24 linhas, o resumo continha uma quantidade enorme de ciência nova. Surpreendentemente, pouco do universo é visível para nós quando olhamos para o céu. Apenas cerca de 6.000 estrelas são visíveis a olho nu da Terra, e apenas cerca de 2.000 podem ser vistas de um único local. Com binóculos, o número de estrelas que você pode ver a partir de um único local sobe para cerca de 50.000. E com um pequeno telescópio de 2 polegadas, esse número salta para 300.000. Com um telescópio de 16 polegadas, você começa a contar não estrelas, mas em galáxias. Esses números são respeitáveis, mas mesmo com tanto para observar, as supernovas são extremamente raras. Uma estrela pode queimar por bilhões de anos, mas ela morre apenas uma vez, e rapidamente. E apenas algumas estrelas moribundas explodem, a maioria expira silenciosamente. Em uma galáxia típica, composta por 100 bilhões de estrelas, uma supernova ocorrerá em média uma vez a cada 200 ou 300 anos.
As supernovas fazem muito mais do que simplesmente proporcionar um senso de maravilha. Elas vêm em vários tipos, e entre eles, um em particular conhecido como supernova 1A. É importante para a astronomia, pois essas supernovas sempre explodem da mesma maneira, com a mesma massa crítica. Por esse motivo, podem ser usadas como velas padrão, referências usadas para medir o brilho e, consequentemente, a distância relativa de outras estrelas, e assim medir a taxa de expansão do universo. Uma supernova tipo 1A é uma subcategoria das estrelas variáveis cataclísmicas, resultado da violenta explosão de uma estrela anã branca. Uma anã branca é o resíduo de uma estrela que gastou todo o seu combustível, completou seu ciclo de vida normal e cessou sua fusão nuclear. Entretanto, anãs brancas do tipo comum de carbono-oxigênio são capazes de futuras reações de fusão, que liberam uma grande quantidade de energia se sua temperatura for suficientemente alta. Supernovas do tipo 1A ocorrem em sistemas de estrelas binárias, sendo uma das estrelas uma anã branca e a outra podendo variar de gigante vermelha até outra anã branca de menor massa. Em 1987, Saul Perlmutter, do laboratório Lawrence Berkeley da Califórnia, necessitando de mais supernovas do tipo 1A do que as observações visuais estavam proporcionando, propôs encontrar um método mais sistemático de procurá-las. Perlmutter desenvolveu um sistema inteligente usando computadores e sofisticadas câmeras digitais. Ele automatizou a caça às supernovas. Telescópios podiam agora tirar milhares de fotos e permitir que um computador encontrasse os pontos luminosos característicos que marcavam a explosão de uma supernova. Em 5 anos, com esta nova técnica, Perlmutter e seus colegas em Berkeley encontraram 42 supernovas. A pergunta que surge com frequência é: como seria se uma estrela explodisse nas nossas proximidades? Bom, a notícia de tal evento se espalha à velocidade da luz, mas também à destrutividade. Então você ficaria sabendo disso e morreria por isso no mesmo instante. Mas para a explosão de uma supernova afetar nosso planeta, teríamos que estar ridiculamente perto, provavelmente dentro de uns 10 anos-luz de distância ou algo assim. O perigo seriam diversos tipos de radiação, raios cósmicos e assim por diante. Isso produziria auroras fabulosas, cortinas cintilantes de luz assustadoras, que encheriam todo o céu. Isso não seria nada bom. Qualquer coisa potente o suficiente para dar um espetáculo desses poderia muito bem soprar a magnetosfera, a zona magnética acima da Terra, que normalmente nos protege dos raios ultravioleta e outros ataques cósmicos. Sem a magnetosfera, qualquer um azarado o suficiente para ficar sob a luz do Sol assumiria rapidamente a aparência de, digamos, uma pizza que ficou demais no forno. A razão pela qual podemos ter uma confiança razoável de que tal evento não acontecerá em nosso canto da galáxia é que é necessário um tipo específico de estrela para criar uma supernova. Uma estrela candidata deve ter de 10 a 20 vezes a massa do nosso Sol, e não temos nada do tamanho necessário que esteja tão próximo. O universo é um lugar imensamente amplo. A candidata mais próxima é Betelgeuse, cujas várias ejeções de matéria sugerem há anos que algo interessantemente instável está acontecendo por lá. Mas Betelgeuse está a 642 anos-luz de distância. Apenas meia dúzia de vezes na história registrada, as supernovas estiveram perto o suficiente para serem visíveis a olho nu. Uma foi a explosão em 1054 que criou a nebulosa de Caranguejo. Outra, em 1604, supernova de Kepler, fez uma estrela brilhar o suficiente para ser vista durante o dia por mais de 3 semanas. A mais recente foi em 1987, chamada 1987A, quando uma supernova brilhou em uma zona do cosmos conhecida como Grande Nuvem de Magalhães. Mas esta foi apenas ligeiramente visível, e apenas no hemisfério sul.
e estava a confortáveis 168 mil anos-luz de distância. As supernovas são significativas para nós de uma outra forma decididamente central. Sem elas, não estaríamos aqui. Você se lembrará do enigma cosmológico com o qual terminamos o primeiro capítulo, que o Big Bang criou muitos gases leves, mas nenhum elemento pesado. Eles vieram depois, mas por muito tempo ninguém conseguia entender como vieram depois. O problema era que era preciso de um meio realmente quente, com temperaturas mais altas até do que o centro das estrelas mais quentes, para forjar carbono, ferro e outros elementos sem os quais seríamos inquietantemente imateriais. As supernovas forneceram a explicação, e foi um cosmologista inglês, Fred Hoyle, originário de Yorkshire, norte da Inglaterra, que descobriu. Hoyle morreu em 2001. Foi descrito em um obituário da Nature como cosmologista e controversista. Ele foi, de acordo com o obituário da Nature, envolvido em polêmicas durante a maior parte da sua vida. Foi ele quem cunhou o termo Big Bang como forma de deboche durante uma transmissão de rádio em 1952. Ele observou que nada em nosso entendimento da física poderia explicar por que tudo reunido em um ponto de repente e dramaticamente começaria a se expandir. Hoyle defendia a teoria do estado constante, na qual o universo estava constantemente se expandindo e continuamente criando nova matéria à medida que avançava. Ele também percebeu que, se as estrelas implodissem, liberariam enormes quantidades de calor, 100 milhões de graus ou mais, o suficiente para começar a gerar os elementos mais pesados em um processo conhecido como nucleossíntese. Em 1957, trabalhando com outros colaboradores, Hoyle mostrou como os elementos mais pesados eram formados em explosões de supernovas. Por este trabalho, W. A. Fowler, um de seus colaboradores, recebeu o prêmio Nobel. Hoyle, vergonhosamente, não recebeu nada. De acordo com a teoria de Hoyle, uma estrela em explosão geraria calor suficiente para criar todos os novos elementos e espalhá-los pelo cosmos, onde formariam nuvens gasosas, o meio interestelar como é conhecido, que eventualmente poderia coalescer em novos sistemas solares. Com as novas teorias, tornou-se finalmente possível construir cenários plausíveis sobre de onde vem tudo o que observamos. O que pensamos saber agora é o seguinte: há cerca de 4,6 bilhões de anos, um grande redemoinho de gás e poeira, com cerca de 24 bilhões de quilômetros de diâmetro, se acumulou no espaço onde estamos agora e começou a se agregar. Praticamente toda a massa do Sistema Solar, 99,9% dela, acabou concentrada no centro e formou o Sol. Do material flutuante que sobrou, 2 grãos microscópicos flutuaram o suficientemente perto um do outro para serem unidos por forças eletrostáticas. Este foi o momento da concepção do nosso planeta. Em todo o Sistema Solar, o mesmo estava acontecendo. Grãos de poeira colidindo formaram aglomerados cada vez maiores. Eventualmente, os aglomerados cresceram o suficiente para serem chamados de planetesimais. À medida que estas partículas colidiam incessantemente, elas se fragmentavam, dividiam-se ou recombinavam em permutações aleatórias infinitas. Mas em cada encontro havia um vencedor, e alguns dos vencedores cresciam o suficiente para dominar a órbita ao redor da qual viajavam. Tudo aconteceu surpreendentemente rápido. Começar de um pequeno aglomerado de grãos para um pequeno planeta com centenas de quilômetros de diâmetro, pensa-se ter levado apenas algumas dezenas de milhares de anos. Em apenas 200 milhões de anos, provavelmente menos, a Terra estava essencialmente formada, embora ainda em estado de fusão, e sujeita a constantes bombardeios de todos os detritos que persistiam flutuando. Por volta de 4,4 bilhões de anos atrás, um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra,
ejetando material suficiente para dar origem a uma esfera companheira, a Lua, em questão de semanas. Acredita-se que o material expelido se reagrupou em um único aglomerado e dentro de um ano se transformou numa rocha esférica que nos acompanha até hoje. Acredita-se que a maior parte do material lunar tenha vindo da crosta da Terra, não do seu núcleo, razão pela qual a Lua tem tão pouco ferro, enquanto nós temos uma quantidade significativa. A teoria, aliás, é frequentemente apresentada como recente, mas na verdade foi proposta pela primeira vez na década de 40 por Reginald Daly, de Harvard. A única novidade sobre ela é o interesse atual das pessoas. Quando a Terra tinha apenas cerca de 1/3 do seu tamanho final, provavelmente já começava a formar uma atmosfera, composta principalmente por dióxido de carbono, nitrogênio, metano e enxofre, ingredientes pouco associados à vida. No entanto, mesmo a partir dessa mistura nociva, a vida se desenvolveu. O dióxido de carbono desempenhou um papel crucial como um poderoso gás de efeito estufa. Isso foi benéfico, pois o Sol era consideravelmente mais fraco naquela época. Sem o efeito estufa, a Terra poderia ter congelado permanentemente e a vida talvez nunca tivesse encontrado um ponto de partida, mas de alguma forma a vida emergiu. Nos próximos 500 milhões de anos, a jovem Terra continuou a ser incessantemente bombardeada por cometas, meteoritos e outros detritos galácticos, trazendo água para encher os oceanos e os componentes necessários para a formação bem-sucedida da vida. Foi um ambiente singularmente hostil, e ainda assim, de alguma forma, a vida começou. Algumas pequenas combinações de substâncias químicas se agitou e tornou-se animada. Estávamos a caminho. 4 bilhões de anos depois, as pessoas começaram a se perguntar como tudo aquilo tinha acontecido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, partilhar com seus amigos, subscrever no canal e ativar o sininho para não perder a excitante continuação deste conteúdo.